estamos de volta, segundo podcast ao vivo com vídeo, né? A gente já teve o primeiro, a gente não tem essa regularidade de gravar sempre, né? Mas sempre que tem um tempinho aí, a gente reserva um horário aqui na TV Assim Leve para gravar o nosso podcast. E hoje, gente, novidade, hoje tem uma presença de uma pessoa muito bacana aqui, muito especial, que era para ter vindo gravar o primeiro episódio, mas infelizmente ela estava em uma viagem aí a trabalho, né, e não pôde vir no primeiro episódio, mas ela está aqui agora no segundo episódio. Ela que é jornalista, já tive o prazer de trabalhar também, antes de ser tatuador, já trabalhei com ela em uma outra empresa também, e ela tatuou já comigo também, né, que é um dos requisitos das pessoas que vêm aqui pro podcast. Normalmente eu trago pessoas que eu já tatuei ou pessoas muito próximas, né? E a Rose é isso. Então, prazer apresentar para vocês a Rose, que é jornalista e uma amiga e já tatuou comigo também. Exatamente. Amiga, cliente. Isso. Foi um prazer enorme. Obrigada aí pelo convite, Fabiano. Imagina. É sempre muito bom te ver, né? Até porque os nossos encontros são sempre os melhores, né? Primeiro foi trabalhando juntos. Isso. E depois foi tatuando. Olha que legal. Legal, né? Já são 3 tatuagens com o Fabiano. Isso aí. E quero fazer mais. Isso, tem que enquanto fazer eu mais tiver também, espaço né? no corpo, né? Exatamente, tem que fazer mesmo, né? E eu acho que isso é legal também, assim, eu acho que teve muita gente que já trabalhou comigo, que quando eu vim pra tatuagem, reconectou muita gente de volta. Porque a galera se conecta muito com a tatuagem, né? E eu recebi muita gente também, assim como você, no estúdio, que já trabalhou comigo, que a gente se conheceu em outras empresas anteriores, né? E voltaram pro estúdio, manteve a conexão. Eu achei isso muito bacana, né? E a tatuagem tem disso também, ela une muito, assim, as pessoas. Eu acho muito legal. E teve gente que nunca teve tatuagem, né? Que trabalhou comigo na empresa anterior. Eu lembro que teve um amigo meu, né? E ele falou assim: Fabiano, eu trabalhei com você. Você trabalha muito certinho. Então, assim, o que você estivesse fazendo, eu faço sem medo. Se é você que tá fazendo, eu faço sem medo, porque se é você que tá fazendo, eu confio. E ele falou assim: eu nunca tive coragem de tatuar com ninguém, já fui em vários estúdios, na hora de fazer eu falei, não, deixa pra lá. E com você, eu não pensei 2 vezes. Quando eu vi que você se tornou um tatuador e que eu trabalhei na outra empresa com você e vi a forma como você trabalhava, a forma como você se dedicava, eu falei, tenho certeza que ele vai fazer a mesma coisa com a tatuagem. E aí ele falou, eu vou fazer a primeira tatuagem com você. E aí ele me contando, sabe? Eu falei, muito legal. Verdade, Fabiano. Eu costumo dizer que quem é bom em uma coisa, as pessoas são boas no que fazem, independente de onde elas estiverem. Né? E o seu caso é exatamente assim. Quando eu te conheci, você já trabalhava num local que era referência na empresa. Sim. Né? Então eu lembro que a minha passagem pela loja onde você estava foi de grande valia. E depois de alguns anos que eu já tinha saído, aí te reencontrar através do Instagram e saber que você estava tatuando, eu não tive dúvida nenhuma. Eu já te chamei no direct, já queria saber onde que era seu estúdio. E me conta um pouquinho, Fabiano. Você começou, que quando eu fui, você já estava no estúdio em Santo André. Mas você não começou nesse estúdio, certo? Não. Na verdade, eu comecei em casa, né? Durante a pandemia, né? Eu saí da empresa lá. Eu tinha essa meta de ter pelo menos, no máximo, 10 anos de experiência na empresa anterior. Porque eu queria ter essa carga de experiência para poder trazer para o meu negócio, né? Então, eu queria aprender com a parte de atendimento. Então, na empresa, muita coisa que eu fazia lá era para fazer. Um dia eu vou trabalhar para mim mesmo, né? E toda essa experiência eu vou levar junto comigo. Tanto que quando eu fazia algumas coisas diferenciadas na empresa, tinha muita gente que falava para mim assim, para com isso. Nós somos só um número na empresa. Se você não estiver entregando um resultado legal, você vai ser mandado embora e tudo isso que você está fazendo não vai dar em nada. Só que eu sempre tive isso comigo. Antes de trabalhar para qualquer pessoa, eu trabalho para mim mesmo. Então, assim, exatamente. A primeira pessoa a ser beneficiada quando eu faço um bom trabalho sou eu, porque onde quer que eu vá, eu vou levar essa experiência comigo, e se eu for bom aqui, eu vou ser bom em qualquer outro local, inclusive pra mim mesmo, porque as pessoas têm essa ilusão, né, de falar assim, quando eu tiver o meu negócio, lá vai ser diferente, lá eu trabalho pra mim, lá eu vou me dar o meu valor que eu mereço. Só que quando as coisas começam a seguir uma rotina no dia a dia,
tudo fica igual. No início tudo bem, é diferente, mas com o tempo você vai voltar a ser quem você é. O que você é na empresa que você trabalha hoje, você vai ser em qualquer lugar, não importa, vai trabalhar para você. Se você não se dedicar para a empresa que você trabalha, dificilmente você vai se dedicar para você mesmo quando você estiver lá na frente. Pior ainda, por quê? Porque quando você não tem uma empresa por trás, você é o seu chefe, você é o gestor. E se você não tem isso como experiência, se você não tem uma autogestão, você vai deixar tudo cair por terra, vai deixar as coisas desandarem, vai começar a atender de qualquer jeito, vai começar a deixar as coisas para depois, não vai fazer o que tem que ser feito. E é uma experiência que eu tive e trouxe né? Muita coisa pro meu local de trabalho hoje que eu trouxe da empresa anterior. Coisas que não precisava que eu fizesse lá. Eu fiz porque eu queria fazer mesmo, que eu acho que era a coisa certa a se fazer, né? Como planilhas de cadastro dos clientes que hoje eu tenho no estúdio, né? Inclusive hoje a gente tomou um café, eu e a Rose antes, e aí eu falei pra ela que inclusive ela falou assim: e a sua cliente? Eu falei: eu tenho uma ficha dela, fica preocupada não. Eu tenho a sua também, eu tenho uma ficha de todos os meus clientes, todo mundo preenche um cadastro, né? Isso. E isso foi uma experiência pouco da minha vida ali. E isso foi uma coisa que eu trouxe da empresa essa anterior, organização, né? Uma coisa que eu trouxe da empresa anterior pra cá. Então, assim, organização, data de aniversário dos meus clientes, quantas vezes os meus clientes já vieram no meu estúdio, né? Então, você que está em casa, eu sei quantas vezes você já veio Isso aqui. Isso é muito bom, Fabiano, porque cada pessoa que passa pelo seu estúdio, ela quer ser lembrada. Sim. Ela quer se sentir única, né? E quando você tem esse histórico, como você faz questão de manter esse histórico, isso já prova o seu diferencial. Então, quando você estava lá na empresa, onde as pessoas achavam que você estava fazendo além do que você deveria fazer, você tinha noção do que você estava fazendo. Você estava construindo a sua base para essa carreira que hoje você tem. Então, assim, você já nasceu com o empreendedorismo aí dentro do seu coração, da sua mente, e você usou a estratégia certa de aprendizado no período que você trabalhou ali, CLT, para abrir o teu negócio e começar com uma base muito mais firme, né, do que se você tivesse simplesmente, já que o meu foco não é ficar aqui por muito tempo, eu vou fazer um serviço meia boca. E aí, o que acontece? As pessoas que trabalharam lá com você não chegariam em você posteriormente com a referência que chegaram, mesmo nunca tendo tatuado com você, que foi o meu caso. Né? De repente eu fiz 3 tatuagens com você. E eu ainda não conhecia o Fabiano a fundo como tatuador, né? Foi minha primeira experiência com você e eu achei incrível. E, gente, a mão levinha. Eu já te falei isso desde a primeira vez. Falei, poxa, acho que a maioria do pessoal fala tatuagem isso. Dói? Depende de quem estiver te tatuando, né? Também, tem muito disso. Tem muito disso, né? Tem. O pessoal fala muito, assim, né? Que eu tô tatuando. Nossa, eu não sinto tanto quanto eu senti nas outras, né? E durante a Tattoo Week, o evento que eu estava participando por esses dias, os outros tatuadores, eles ficam observando, né, você tatuando, né? E aí a minha cliente até ficou muito feliz, né? Porque a pessoa estava elogiando, né? E aí falou: nossa, você tem a mão... o pessoal, tipo, os tatuadores falam: nossa, você tem uma mão tão leve, dá pra ver a leveza que você tem. E assim, pega de uma vez a pigmentação. Tipo, tem gente que ele fala assim, tem gente que passa 5 vezes ou bota uma força, começa a sangrar demais a pele. E normalmente quando eu tatuo, por exemplo, não costuma sair sangue, a não ser um preenchimento muito sólido, assim, né? Tatuagem que não é o meu foco, né? Na maioria das vezes, a não ser quando é uma tatuagem masculina, que é mais pesada, numa sombra pesada. Mas varia muito também, assim, acaba não sendo muito dolorido. Os clientes, eles costumam aguentar muito, né? Tanto que ontem, por exemplo, fiz uma tatuagem, a gente começou 10 da manhã, a gente foi parar 3 horas da manhã. Meu Deus, a cliente, né, muito tempo. Bastante tempo tatuando. E o pessoal suporta muito bem, assim, né? Isso é bacana. Eu acho que, vamos dizer assim, 95% dos meus clientes, todos são muito resistentes, assim, aguenta o dia inteiro tatuando. Isso é muito bacana. Uma pergunta que eu te fiz, Fabiano, a primeira vez que eu tatuei com você, eu tinha uma preocupação muito grande com relação a queloide. Porque eu tenho tendência a ter queloide. E eu fiquei super preocupada. Medo da tatuagem ficar alto relevo, né? E você me tranquilizou. E eu acho que isso é uma dúvida que várias pessoas têm. Sim. Eu tenho queloide, eu posso tatuar, né? Me fala um pouquinho disso, para que as pessoas se tranquilizem quando resolver fazer uma tatuagem, quais são os cuidados que ela precisa ter, enfim. Então, questão de queloide, a queloide normalmente ela é desenvolvida quando você atinge uma profundidade na pele, que normalmente a tatuagem não alcança essa profundidade, a não ser que o tatuador for muito, né,
de pegar a agulha e enfiar inteira, que não Foi muito bruto. precisa, né? Não tem necessidade. Aí na segunda camada de pele, que essa pigmentação é feita, então ela é muito superficial. Então é só aquela... É tanto que quando tá em cicatrização, solta aquela pelinha bem fininha apenas, né? Uma pele bem fina ali. Isso. Não cria aquela casca grossa, E dá assim, aquela né? coceirinha, né? Isso. Ih, coceirinha. Então, por exemplo, o que acontece? Pode acontecer de uma tatuagem gerar queloide? A tatuagem em si, não. O que pode acontecer? Os cuidados que as pessoas têm com a tatuagem. Por exemplo, deixou exposta, pegou bactéria, e a bactéria Coçou com a unha infeccionou a tatuagem. Essa infecção invadiu a terceira camada da pele, aí pode desenvolver queloide, porque ela está atingindo uma outra camada. Mas Sim. isso é muito difícil de acontecer, muito raro, é muito raro mesmo. E assim, o que eu falo para as pessoas? Que tudo que a gente faz no dia a dia, não só eu, mas eu acredito que os cirurgiões plásticos também, que eu acompanho muito eles também, a gente sempre se baseia em tudo que a gente já fez. E nunca no que a gente não tem como prever nada. A gente só tem como se basear na média, naquilo que a gente já Sim. faz e na experiência que a gente já tem. Então, com base nisso... por exemplo, em todas as tatuagens que eu fiz, nunca teve nenhum caso de queloide, nunca existiu. E até já tatuei em cima de queloide também, que eu faço bastante isso também, né? E por conta de cicatriz com queloide, né? Tem que se evitar tatuar em cima de queloide se ela estiver ativa, se ela estiver muito recente. Se for percebido que ela está ativa, tem que passar no dermatologista, né? Para analisar se vai precisar de um tratamento antes de fazer a tatuagem também. Isso é importante lembrar. E é também importante lembrar que assim, muitos profissionais da medicina, eles não querem assumir nenhum tipo de responsabilidade sobre a tatuagem que você vai fazer. Então tem muita gente que às vezes quer atribuir a alguém, né? Sim. Eu vou pedir autorização e quer que o médico faça um termo. Aí ele não sabe nem com quem você vai tatuar. E aí de repente você vai num tatuador qualquer, o cara não usa um material de excelência, não usa material descartável, usa um material de baixa qualidade, de repente está num ambiente muito ruim para ser tatuado, e aí de repente você pega uma infecção, e aí quem que assinou uma autorização? O médico, ele está se responsabilizando por uma coisa que foge do controle dele. Então, isso também é uma coisa que eu falo, pessoal, nem sempre o médico vai, né, tem que analisar a cicatriz para ver se ela está sem queloide ativa, né, se ela está em perfeitas condições para ser tatuado. Também, como eu falei, né, cirurgiões plásticos, muita gente, porque a gente não tem como saber cada pele, como vai ser a cicatrização Exatamente. de cada pessoa, né? A gente sempre se baseia na média, né? Costuma perguntar se a pessoa já tem um histórico, né, Fabiano? Isso, mas assim, a tatuagem em si, ela não gera queloide. Isso é fato, né? Só complicações. Por exemplo, só não cuidou da tatuagem, foi tomar banho de praia, pegou uma bactéria lá, infeccionou e aí vai. Mas, assim, questão, por exemplo, eu nunca tive problema nenhum de ter algum tipo de tatuagem que a tatuagem virou queloide, né? Isso não acontece. Fabiano, de onde surgiu essa ideia de tatuar? Era algo que você já gostava? Você já imaginava isso lá atrás? Ou foi algo que você descobriu aí com o tempo? É algo recente? Me conta um pouquinho sobre decidir ser tatuador. Então, né? Desde criança eu já desenhava. Desde lá dos meus 5, 6 anos, eu sempre gostei de desenho. E assim, tipo, através do desenho eu descobri muita coisa na vida, né? Que eu acho que o desenho ele trouxe muita coisa boa pra mim, assim, muito aprendizado, muita coisa que eu aprendi muito na vida, não só pra tatuagem, não só pra arte, mas pra tudo. E eu acho que a arte tem muito a ensinar isso pra gente, né? E uma das coisas que eu fazia quando eu comecei é que eu fazia um desenho e eu percebia que de um desenho para outro havia uma melhoria. Sim. Cada desenho que eu fazia, eu via que cada um ficava melhor que o outro. Então, quando eu identifiquei isso quando era criança, eu falei, nossa, o negócio aqui vai melhorando. Aí eu começava Exato. a aprender padrões de forma inconsciente, porque eu não tinha consciência disso, mas eu aprendia de forma inconsciente que se eu continuasse fazendo algo, aquilo ia começando a evoluir, que eu ia conseguindo melhorar. Então eu descobri esses padrões e aí eu comecei a fazer isso. Eu desenhava, mesmo as pessoas falando pra mim, porque naquela época, você sabe como que era antigamente, não existia bullying, né? Então as crianças falavam que eu desenhava... Não existia o nome bullying, né? não existia o nome, né? É o nome. Mas eles falavam umas coisas assim, tal, dos meus desenhos. Falavam, nossa, você não desenha nada, seu desenho é muito lixo, não sei o que e tal. Você devia parar, porque não sei o que lá, alguém desenha melhor que você. E aí muitas crianças falavam isso pra mim. Só que como eu identificava que de um desenho para outro havia uma melhoria, eu continuava fazendo. Eu vou mesmo insistindo assim, até eu continuava ficar bom. fazendo, porque eu via que tinha uma melhoria. Exato. E aí, por que eu falei essa questão de que a gente tem muito que aprender com a arte? Porque na arte tem muito isso. Tem um quadro que eu pintei, que inclusive está no estúdio, ó, quem tiver aí e quiser conhecer esse quadro, vai no meu estúdio. Eu conheço esse quadro, Tigres, é né? incrível, Tigres lindo. no Gelo, o nome do quadro, né?
E quando eu tava pintando esse quadro, ele me trouxe muito essa reflexão. Até então, nunca tinha tido essa reflexão. Mas depois por isso que a arte, ela tem muito disso, né? Ela traz muitas coisas pra gente de momento, lembranças de época da nossa vida. É tanto que todos os meus desenhos lá tem um pouco disso, né? De tem uma lembranças história de cada época da minha vida, o que eu passei naquele momento. E dos tigres foi muito interessante, porque quando eu tava fazendo o desenho do tigre, quando você vai começar um desenho, uma pintura em tela, às vezes você começa o desenho com o oposto do resultado final. Você faz um desenho que não é... Ele primeiro tem uma base, uma estrutura que você tem que fazer. Aquela estrutura, se você mostra pra alguém, o cara fala, meu, para com isso, tá feio. Tá totalmente diferente do que... Não tem nada a ver com o desenho que você quer fazer. Não tem nada a ver com o que você quer fazer. Então, e aí o que acontece? Só que eu trouxe essa reflexão de um sonho. É como quando você tem um sonho na vida. Que você quer fazer algo na vida, só que às vezes você tá no percurso totalmente oposto de onde você quer chegar. E se você conta isso pra alguém, a pessoa não sabe o seu objetivo. Ela que não você sabe tem que seu passar sonho. Exatamente, por mas você sabe. e aí você sabe que tem que passar por aquilo pra chegar lá. Só que ele não sabe. E aí, de repente, se você conta isso pra alguém, se você não tiver um psicológico muito bom, essa pessoa te desanima. Ela vai te falar umas coisas que talvez, ou até não vai te desanimar, mas ela pode trazer um pouco menos de desempenho naquilo que você está fazendo. Exatamente. Então ele pode quebrar um pouco. Então, às vezes, você não pode contar os seus sonhos para todo mundo se você não estiver preparado emocionalmente para lidar com a opinião da pessoa. Exatamente. A minha avó falava muito isso. Não conte seus planos. Isso. E aí o quadro, ele trouxe essa reflexão para mim. E aí eu mostrei para uma pessoa, né? Falei, não, mas é isso mesmo que você quer fazer? E aí, aí me trouxe todas as reflexões da minha infância, quando eu tava fazendo desenho, que às vezes eu parava de fazer. Eu comecei um desenho, aí alguém via, falava, não, não tem nada a ver não. Aí eu desistia, deixava o desenho sem terminar, porque me desanimou aquilo. Aí eu comecei a trazer essa reflexão. Aí eu falei, aí eu comecei a fazer o desenho. E aí esse desenho, sabe o que eu fiz? Eu também tenho no meu Instagram, quem quiser ver, tá lá no início do começo. Okay. É uma das postagens mais antigas. Tem o passo a passo da criação desse quadro. Tá lá. Tem a parte do desenho, que é um desenho todo laranja, de um tigre todo laranja, sem nenhum detalhe, né? E aí eu fui tirando foto do passo a passo dele. Todo o processo de evolução. É tanto que quando você vê o desenho no início, você não enxerga realmente que vai chegar aquele desenho. E tem todo um processo. E ali eu fui tirando foto de cada etapa do quadro, desde quando eu comecei, e aí até eu finalizar. E aí ele trouxe essa reflexão pra mim, sabe? Assim, lógico, às vezes você pode contar se você estiver preparado emocionalmente pra lidar com a opinião dos outros, né? Exato. Que às vezes você não precisa se preocupar. Foi uma coisa também esses dias que eu gosto muito de ouvir podcast, inclusive por isso não me diga. E assim, o interessante é que eu gosto muito de ouvir. E aí, num podcast, ele falou assim que às vezes é bom você passar algumas vergonhas em público. Exatamente. Quando você passa vergonha em público, quando você não tem medo de passar vergonha em público, você se preocupa menos com a opinião das pessoas. Exatamente. Você aprende a lidar com as críticas e isso faz muito bem, porque eu tava ouvindo um podcast seu hoje. Ah, você ouviu um podcast? Tava ouvindo hoje. E você fala sobre isso, né? Comece com o que você tem. E a maioria das pessoas não começam com o que tem porque tem vergonha, porque tem medo das críticas. Sim. Né? Por que eu vou fazer isso dessa forma se eu ainda não tô preparado para isso? A não ser que você seja herdeiro, que você realmente tenha muita grana, você vai começar com o que você tem e vai dar certo. Porque quem tem muito hoje, começou do pouco. Sim. Né? Então tem toda uma trajetória. A gente não pode começar a construir a casa pelo teto, né, Fabiano? Sim. E também um outro podcast seu que você fala muito, eu lembro disso, da comparação entre a disciplina e a motivação, a diferença entre essas duas coisas. Sim. E quando você foca em manter a disciplina, porque a motivação, ela vai e volta, Sim, né? tem picos, então, você consegue estabilizar melhor o seu emocional, né? E falando até nessa questão emocional, hoje você está trabalhando mais focado em trabalhar muito essa questão da autoestima das pessoas. Sim. Eu estou acompanhando o seu trabalho e cada dia que passa são depoimentos incríveis que a gente vê lá no seu Instagram. E além da arte, né? A arte está em tudo. A arte está, inclusive, em resgatar a autoestima das pessoas. Eu gostaria de entender com você. Eu falei de queloide, né? Inclusive eu tenho uma aqui. Já vamos cobrir essa a nossa próxima tatuagem. Ela só me mostrou hoje isso daí. Se tivesse me mostrado antes, ela não estaria mais. Já ia vir com a tatuagem aqui, ó, já.
E o Fabiano faz... me fala como começou. Eu quero saber, entender como começou, se foi com uma cliente que te pediu esse trabalho específico para tampar cicatrizes. Porque, assim, eu já sei qual que está sendo o resultado disso, mas eu quero saber o começo. De onde surgiu essa ideia? Então, bom, eu gosto de me desafiar o tempo todo. E eu não gosto de muito rotina, de fazer sempre as mesmas coisas, né? Eu gosto de inovar, criar, fazer uma coisa nova. Ah, mas ninguém faz isso, mas eu posso fazer, por que não? Por que não posso fazer, né? Exatamente. Então, porque até no podcast lá eu falo isso, né? O pessoal fala, se isso fosse bom, tava todo mundo fazendo. Se falo, fosse então fácil, não é bom, porque senão tava todo mundo fazendo. Mas por que ninguém faz? Porque todo mundo pensa igual. Imagina que o inventor do avião pensasse assim, fala, não, se o avião fosse bom, tava todo mundo criando avião. Não, estaríamos alguém teve até que hoje criar andando só de coisa. jegue. Alguém teve que criar alguma coisa. Exatamente. Então, eu tiro esse pensamento da minha cabeça. Porque um desses exemplos é isso que você tá vendo. Minha barba, por exemplo, pra você ter ideia. A minha família não tem barba. E aí, tipo, o pessoal fala, se esse tratamento desse certo, tava todo mundo fazendo, todo mundo tinha, quem quisesse. Aí eu peguei e fiz um tratamento lá com um produto. E aí eu falei, mas será que é porque às vezes falta disciplina para as pessoas e elas não conseguem pra fazer o produto funcionar? Porque assim, é fácil você, tipo, eu vejo muito isso, assim, as pessoas querem alguma coisa, mas não querem manter o foco. Elas se desfocam muito rápido, porque assim, vão existir outros tipos de problema nesse meio processo, que às vezes vão te tirar do foco. Então, um problema que você tem, uma situação difícil, brigou com alguém, teve uma relação não muito boa, de repente você passou por um momento ruim no trabalho, tá passando por uma situação, e aí isso te desfoca do outro objetivo. Então, a gente perde muito fácil com essas coisas. Então, isso me trouxe essa reflexão, sabe? Então, vamos voltar lá. Então, sobre a questão da cicatriz. Então, assim, aí eu peguei e eu queria mudar, eu queria, né... Como eu falei, gosto de inovar, de criar, de me desafiar. E a cicatriz é um desafio. Porque, tipo, você tem que fazer um desenho que se adapte para aquele tipo de cicatriz, né? E como eu te perguntei lá no começo, as pessoas acham que a tatuagem pode, sim, em algum momento, causar queloide. De repente, eu vejo ele tatuando em cima de queloides, né, de cicatrizes. Então, gera essa curiosidade. Como você faz isso, né? Qual que é a chance disso trazer uma nova cicatriz, ou não existe essa possibilidade, Fabiano? Então, assim, é como eu falei, né? A gente sempre se baseia muito nos nossos históricos. Até tudo, né, é baseado nisso. A gente não tem nenhuma certeza de nada na vida, né? A gente se baseia em tudo que a gente já viu. E as cicatrizes também, você tem técnicas também para isso. Por exemplo, quando você tem queloide, normalmente eu não gosto de tatuar pigmentação excessiva em cima de queloide. Eu faço a pigmentação por fora. Tanto que se você ver no meu Instagram, tem uma borboleta lá, inclusive, que foi queloide, eu trabalhei por fora dela, e não em cima dela. E não em cima. Só que quando você olha o desenho, por cima eu trabalho muito superficial, muito leve mesmo. Até para não precisar, eu faço com que a cicatriz faça parte do desenho. Ela fica uma tatuagem 3D? O tom dela vai fazer parte do desenho. Então é isso que eu coloco, sabe? Então, e aí, voltando àquilo que você me perguntou, o que me motivou a trabalhar com a autoestima das pessoas? E eu sempre eu vejo que cobertura de cicatriz, né? Muita gente não faz, o pessoal fica procurando, ninguém faz, o pessoal não gosta de fazer, não sei o que e tal. E aí eu fui estudar, né? Pra entender o assunto, né? Porque também eu sou assim, não é porque eu faço... Eu sempre fui uma pessoa muito medrosa, apesar de não parecer. Eu só não tenho medo quando eu conheço. Se eu conhecer... Então você busca conhecimento. Quando eu conheço, aí eu perco medo. Então eu sou assim. Então, se eu tô com medo de alguma coisa, eu começo a estudar aquilo pra entender ela. Aí você começa a perder o medo daquilo que você tá estudando, né? Você acaba se adaptando e entende ali, né? Você lembra qual foi a primeira tatuagem que você fez? Então, de cicatriz, teve uma cliente uma certa vez, né? Que ela queria muito fazer. E até sempre quando eu vou começar esses projetos iniciais, né? Eu sempre cobro um valor menor das pessoas, né? Porque é uma experiência, né? E aí eu falei, eu não tenho uma experiência ainda, mas se eu quero fazer, eu vou te cobrar um valor menor, não sei o que e tal. E aí ela, não, você não sabe o bem que você tá me fazendo, né? Isso vai ser muito bom pra mim, eu quero muito. E aí eu fui lá e fiz uma cobertura de abdominoplastia. E ela tá até hoje lá no meu Instagram, uma tatuagem que eu fiz, né? Foi bem no meio, assim, tem uns galinhos vindo pro lado, né? É uma cicatriz bem grande, né? Isso. E aí ela pega toda parte aí depois ela ficou abdômen. muito feliz, né, com o resultado e também até não só o resultado, mas todo o processo que a gente foi conversando ali para fazer essa tatuagem,
E eu gosto muito de ajudar as pessoas, assim, sabe? Então é uma coisa prazerosa pra mim saber que eu fiz o bem pra alguém. Então, pra mim, isso é muito bom. É uma coisa que, por exemplo, eu sou assim, se eu sentir que eu posso fazer alguém ser mais feliz, pra mim é muito bom isso. Eu não tenho aquela, não, vou fazer algo ruim pra... Não, eu quero fazer algo pra melhorar a vida das pessoas. Então tem muito disso. É tanto que aqui durante o sorteio, a live do sorteio, teve muita gente que passava por dificuldades, né? E precisava conversar com alguém. Eu tirei um tempinho pra conversar com essas pessoas, né? Sim. Sobre alguns assuntos, dei uma atenção, indiquei livros, indiquei alguns vídeos pra elas assistirem, pra poder melhorar a autoestima delas, né? E assim, eu nunca, assim, eu sempre faço isso também sem esperar nada em troca, né? É de coração mesmo. Então, assim, quando eu vi que eu poderia atrelar também o meu trabalho para essa área de cicatriz e eu via que isso mexia muito com a autoestima das pessoas, isso foi muito bom para mim. Eu acho que é uma coisa muito legal quando você vê. E teve vezes que eu fiz uma tatuagem e o cliente começou a chorar no estúdio. Na hora que viu o resultado, Fabiano? Começou a chorar porque viu ali. Nossa, é muito emocionante. A possibilidade de uma virada de chave mesmo, né? Eu imagino o quanto, Sim. no caso dessa primeira que você fez, o quanto a mulher fica com a autoestima afetada. Porque quando você faz o procedimento, né, a cirurgia plástica de abdominoplastia, o intuito é melhorar a autoestima. Uhum. E de repente, essa busca que você pagou, você fez um investimento, você se dedicou, você realizou um sonho e de repente se torna um pesadelo porque ficou uma cicatriz que te impede de usar um biquíni, Sim. que te impede de se sentir à vontade com seu companheiro, que te impede realmente de se olhar no espelho, né? Uhum. E de repente você encontra na tatuagem, né, a solução para isso, que é uma forma eu não estou tirando, eu estou mostrando que dá para você conviver com aquilo, só que de uma forma muito mais bonita. Sim. É colocar a arte em cima daquilo que até então era o problema, era a dor da pessoa. Então, você realmente faz essa virada de chave. Sim. E eu percebi que não só aqui em São Paulo, né, que você tem um estúdio em Santo André, mas teve um casal que veio do Rio de Janeiro, né, para tatuar com você. Foi cobertura de cicatriz também? Também. Rio de Janeiro, cobertura de cicatriz. De outros estados também, já veio. Olha! Do Acre, já veio de vários estados aí. O Acre, Mato Grosso do Sul, de vários lugares aí, né? Tipo, e agora também eu tô indo pra outros estados também, né? Além disso. Eu acompanhei sua viagem. Você foi lá pra terra do Piqui. Se bem que o Piqui eu acho que é de Minas, né? É, de Minas? Não sei. A gente precisa estar numa luta aí pra patentear o Piqui. De onde que é o Piqui? Se é de Goiás ou se é de Minas? Eu, como uma mineira raiz, né, eu conheci o Piqui em Minas, eu acho que é de Minas. Mas você foi tatuar em Goiás. Me conta como foi essa experiência, onde que você esteve lá, né? É parceria, é um outro estúdio? Como funciona, Fabiano? Então, é assim, a gente tem parcerias, né? Eu procuro cidades que normalmente eu já tenho pessoas conhecidas, parentes, né? Porque eu sempre tive o sonho de... É que nem eu falei pra você, eu não gosto muito de ficar preso a uma rotina. Eu gosto de inovar e criar... Fazer coisas novas. E isso era algo que eu já pensava. Só que assim, eu vou devagar às vezes. Vou fazendo por etapas, né? Uhum. E um dos desafios agora atual era esse. Era de poder ir pra outros estados também. Né? E aí eu falei, vou para os estados que é mais fácil. Então, Goiânia, minha sogra mora lá, por exemplo. Então, eu fico na casa da minha sogra. Tá em casa. Né? Na verdade, não é Goiânia, é Trindade, que é a região metropolitana de Goiânia. É como se fosse Santo André aqui e São Paulo. Ah, maravilha. É duas cidades próximas ali, é tipo uma região metropolitana. E aí, em Trindade, tem uma micropigmentadora, a Elba Braga, né? Que ela também estava aprendendo a tatuar, inclusive, né? E aí a gente faz uma parceria, eu tatuo no estúdio dela. Né, de micropigmentação. E também tem um outro estúdio também lá em Goiânia, que aí foi indicação de uma marca, né? Uma marca que tem parceria comigo, que é a Pantanel Skin, que é uma marca para cuidados pós-tatu e pré-tatu, né? Que é aquele produto que eu uso no estúdio, que eu indico bastante, porque assim, na verdade, né? Sim, conheço. Eu conheci eles muito bom, por sinal. Eu conheci eles no Tattoo Week e foram produtos que eu fui testando, e aí eu fui acompanhando e vi realmente que tinha uma diferença quem usava e quem não usava. E aí eles fizeram uma parceria comigo, eles conseguem entregar um produto para vender por um preço bem abaixo para meus clientes no estúdio do que o preço que eles vendem normalmente lá na internet. Eventos, a própria marca mesmo vende mais caro do que o preço que eu vendo, pra você ter uma ideia. Isso que é parceria de sucesso. Então eu consigo isso para meus clientes. Maravilha. E aí essa marca, eles falaram, eu fui o primeiro cliente deles em São Paulo que foi visitar a fábrica. Eu conheci a fábrica deles em Goiânia, a produção dos produtos, todos os produtos, não é só esse restaurador dérmico, né, mas tem outros produtos que eles fazem também lá. Eu conheci a fábrica, a produção, conheci Você
vai conhecer realmente a procedência do que você está oferecendo para o teu cliente, Sim, né? Sim, eu fui lá ver todo o processo, toda a qualidade de tudo. Conheci o presidente da empresa. E aí eles me indicaram outro estúdio de Goiânia, que é um estúdio que tem até piscina, pra você ter uma ideia. Pra tatuar lá nesse estúdio, um dos melhores estúdios de Goiânia também. Com piscina, um show de bola. O estúdio é muito bonito. Inspiração total, né? Uma galera muito gente boa também, muito acolhedora. Cheguei lá pra conversar com eles, a gente ficou num bate-papo. Tem um espacinho atrás lá que tem um monte de cadeirinha pra você sentar ali perto da piscina. É tipo um quiosquezinho lá. Nossa, muito legal. E muito bom mesmo, muito bacana. Olha, o seu estúdio só tá faltando a piscina, Fabiano. Só tá faltando mas, a piscina. Mas assim, tem um detalhe importante. Os clientes não podem tomar banho de piscina, porque depois faz a tatuagem. Poxa, não pode, Fabiano, né? eu já tava pensando em fazer isso. É só o tatuador. O tatuador terminou de fazer aquela tatuagem. Aí ele terminou aquela tatuagem, né? Ele já tem que correr lá e tomar um banhozinho. Dar um mergulho. Agora os clientes não podem porque fez a tatuagem, né? Não, a gente faz antes. Então, ó, já fica a dica. Entra na piscina antes porque depois não pode. Mas no estúdio do Fabiano em Santo André, olha, tem cappuccino. É bom demais. Ar-condicionado. Né? Aquecedor. Aquecedor também, importante. Sim. Quando eu fiz a minha penúltima tatuagem com você, que foi na coxa. Sim, poxa, que coxa. Eu tenho uma tatuagem na coxa. Fabiano que fez. Eu lembro que tava muito frio. Uhum. E você falou, Rose, eu vou colocar um aquecedor aqui. E agora, então não importa se é inverno ou verão. Você pode tatuar porque o Fabiano já tá tudo preparado, né, Fabiano? Preparado lá. Isso é muito bom. Uma coisa que não tinha quando eu fui, e que agora os clientes, as clientes que forem tatuar com você têm essa possibilidade, aquele quadro com boas-vindas. A plaquinha, boas-vindas personalizado. Isso. Fabiano, eu quero. Você vai ter. Vai ter também? Vai ter, sim. E você também vai ter. É só ir lá. Sim, e tem muita gente que manda mensagem pra mim e fala, nossa, eu não vejo a hora de ir no seu estúdio só pra ter uma plaquinha com o meu nome. Tem Imagina, gente, que boas-vindas maravilhosa. E você fez isso lá na Tattoo Week também, né? Foi, em Tattoo Week. Pra quem ainda não conhece, Tattoo Week reúne os maiores tatuadores do Brasil e do mundo, né, Fabiano? Me fala um pouquinho como foi esse evento, como que foi pra você, né? Eu vi que você tatuou. Sim. Você tatuou lá ao vivo, pra todos verem. Sim, pela primeira vez, assim, no evento ao vivo. Primeira vez. E como que foi esse processo para você participar desse evento? É tão burocrático assim? Foi a primeira vez que você teve um stand montado lá dentro? Como que foi? Primeiro deixa eu mandar um beijo pra Isabela, minha filha que tá cobrando aqui pra mandar mandar um beijo pra ela, né, Isa? Um beijo, Isa. Não pode esquecer da Isa, não. Não pode, né? Ela tá lá cobrando. E aí um beijo pro Davi e pra Sofia também, né? Não pode ser só pra um, tem que ser pros 3, né? 3 filhotes. Pra Davi, todos. Sofia e Isabela, né? Eu preciso e pra Sávia também, né? A esposa que tá em casa também assistindo, né? Exatamente, que maravilha. Eu só tenho a minha cachorrinha. Não, gente, eu não sou uma indigente. Eu tenho uma família, mas é uma família muito grande. Não dá pra eu mandar beijo aqui. Então, eu tenho que priorizar a Alice, que é minha doguinha, que tá lá, né? Exatamente. Então, voltando lá, né, só pra questão do Tattoo Week, foi, na verdade, o meu primeiro contato com um tatuador após eu ter aprendido a tatuagem, porque assim, eu aprendi a tatuagem, pra quem não sabe, gente, pela internet. Eu sabia desenhar, eu nunca vi ninguém tatuando e eu aprendi com conteúdos gratuitos pela internet, pelo YouTube. E aí eu fiz cursos online, não tive contato visual, pessoal, com tatuadores. Eu aprendi assim, sem esse contato. Então, quando eu já tinha mais ou menos uns 6, 7, 8 meses já, eu tinha uns 4 tatuando, mas de projeto, porque eu fui 6 meses de treino primeiro, eu fiz todo um projeto para começar a tatuar, né, que foi uma pergunta que você fez lá atrás, eu acho que eu não concluí. Eu fiz 6 meses de treinamento, 3 de teoria, 3 de prática em frutas e EVA, para depois fazer a primeira tatuagem em 6 meses, que foi na minha esposa, na Sávia, a primeira tatuagem, né? Que ela tem até hoje lá, a borboletinha. Ela merece todos os beijos do mundo, não pode esquecer. Porque, olha, ela foi a primeira que você tatuou, então. Foi a primeira. E aí, o que acontece? Aí depois eu já tinha foi em junho minha primeira tatuagem. E aí, no mês de outubro, que é quando acontece o Tattoo Week, eu fui a primeira vez. Foi em 2019, né? Eu fui no Tattoo Week. E aí, foi lá que eu tive o primeiro contato com tatuadores. Então, pra mim, a experiência lá foi muito legal. Você foi como visitante? Visitante, né? Tá. E aí, esse ano agora, porque teve a pandemia, né? Não podia ter o Tattoo Week presencial, tinha um online. E aí, voltou o ano passado, eu fui mais uma vez como visitante, né? E aí, esse ano, eu quis ir pra tatuar.
Então tive essa experiência lá, é muito bacana, né? E foi muito legal. A minha cliente foi a Adriana. Adriana. Foi a primeira tatuagem dela, pra quem... Meu, imagina. Primeira tatuagem ao vivo. Pra todas as pessoas que estavam passando ali pelos corredores, paravam. E perguntavam, conversavam também. Muito corajosa, Adriana. Eu amei a tatuagem. Tá no seu Instagram, né? No Instagram. Tá no Instagram. Então, quem ainda não viu, corre lá no Instagram do Fabiano. Depois que acabar o podcast, obviamente, né? Pra ver o resultado dessa tatuagem da Adriana. Corajosa, né? Ela é de São Paulo mesmo, Fabiano? Sim. Professora de matemática. Professora de matemática! Meu Deus, a matéria que eu mais amava na escola, só que não. Mas eu gostava, mas gostava. Pra mim, eu falei, sempre foi minha matéria preferida, matemática. Ótimo, então essa tatuagem doeu menos. Quem desenha, eu acho que... Eu não sei, mas eu acho que quem desenha tem mais identificação com a matemática, né? Porque querendo ou não, é a inteligência espacial que você tem aquele negócio de calcular a distância de um lugar para outro com a cabeça ainda. Onde é o olho pro nariz, a distância da boca, a distância de uma orelha para outra. Quando você tá desenhando, você tem que ter tudo isso em mente. Né? Cálculos de cabeça, de distância e tudo mais, né? Então acho que talvez por isso que eu tenha gostado tanto da matemática. De matemática, né? E sempre foi minha matéria preferida. E qual foi o tema principal da conversa entre você e a Adriana? Foi a matemática? Então, bastante coisa de matemática também. A distância também. entre porque uma ela flor e outra? começou a falar de coisas também que ela faz e atrela com a matemática. A pessoa só fala de matemática. Tá tatuando, eu tô falando de matemática. Então. Eu acho que teve até alguma coisa da tatuagem, eu não sei o que foi. Se foi a data, não sei o que foi. O que ela falou uma vez que parece que tinha alguma coisa, uma relação com a matemática também. Eu não me lembro direito mais o que ela falou. Mas tinha alguma coisa que tinha relação. Não sei o que era. Mas eu sei que agora ela vai fazer... também ela perguntou sobre a tatuagem. Se ela tinha contar... assim, teve a uma minha pergunta tatuagem, sobre a tatuagem. Ufa. Assim, a minha tatuagem, eu tenho que contar como uma ou como duas? Ela perguntou pra mim. É uma pergunta sobre a tatuagem, mas que tinha matemática envolvida, né? Eu lembro disso também. Ela falou, eu conto como uma ou como duas. Por quê? Você fez uma parte num dia e outra parte no outro dia. Ela esteve comigo em 2 dias lá. A princípio, ela veio no estúdio fazer a simulação primeiro. E aí, a tatuagem a gente fez no Tatuíque, né? Que foi 2 etapas. A gente fez um lado e o outro lado. Só que a gente fez realmente a tatuagem pra parecer ser 2 e não uma. Porque quando ela coloca um biquíni, vai fechar a parte do meio, não dá pra ver, só dá pra ver as partes das laterais. Olha, então que vai estratégia. parecer como se fosse 2 tatuagens. Né? Então quando ela não quer mostrar a parte do meio, parece que ela tem 2 tatuagens. Então eu falei, e aí eu não conectei as duas, elas são separadas as tatuagens. Ela tem uma, que eu também faço muito isso quando eu vou tatuar a cicatriz, né? Quando a pessoa tem uma cicatriz, às vezes tem uma parte que ficou clarinha. E eu aproveito aquele espaço pra quebrar esse fluxo. Pra não parecer uma coisa... Uma emenda. Então eu quebro o fluxo, eu gosto de quebrar. Aproveitar esses espaços vazios pra quebrar aquele fluxo de continuidade da cicatriz. Pra parecer que não tem cicatriz. Porque quando a pessoa olha ali, vê aquele espaço vazio sem nada, ela fala assim, nossa, mas... tem cicatriz aqui? Por quê? Tem um espaço vago. E eu aproveito esses espaços para poder fazer a cobertura de propósito, para não parecer que tem uma continuidade, tem um fluxo ali, né? Então, a dela também eu fiz isso. Então, a gente conectou, fez uma de um lado e do outro, e no meio eu deixei um espaço vago. Ela tinha um espacinho que a cicatriz era tão clarinha que não dava pra perceber. Tá vendo? Vai pensando que tatuar é só sair riscando aí. Tem toda uma estratégia. Tem estratégia. Você tem que... O que você puder fazer para contribuir... Lógico, assim, eu falo para as pessoas que é o seguinte, assim, fazer uma cobertura de cicatriz, você nunca vai conseguir ter um resultado de uma pele sem cicatriz, né? Exato. Né? Então isso é importante saber também. Mas a gente procura deixar o máximo possível, da melhor forma possível, né? Fazer uma cobertura da melhor maneira possível, para que fique a melhor coisa ali, né? Outra coisa que é importante também lembrar, gente, que eu falo sobre tatuagem, é que tatuagem, a gente também se adapta. Sabe aquele negócio que o pessoal fala, eu vou enjoar? Sabe, eu tenho medo de enjoar. Eu sempre tive esse medo. Sabe por que isso acontece? É porque o nosso cérebro ele se adapta com tudo. Com tudo mesmo, inclusive com as coisas que você conquista. Por exemplo, vamos imaginar um carro que você queria muito. Quando você queria ele, era o carro dos sonhos, era um carro legal. Depois que você tá com ele, passa o tempo, você começa a ver outros carros que parece que é melhor que o seu. Quer outro. Você já quer outro, você não quer mais o que você tem. Fazer um upgrade, exatamente. A tatuagem é muito parecido com isso. Chega um momento que você se adapta com ela. E ela já não te chama tanta atenção quanto chamou no início. Isso é natural. E aí, por exemplo, se você vê uma outra tatuagem, por exemplo, que eu faço, talvez você fale, não, eu deveria ter feito assim, e não dessa forma. Só que aí esse ciclo iria se repetir se você tivesse feito essa outra também.
Então isso ia acontecer da mesma forma. Você ia fazer a outra, mas você ia imaginar que E como faz pra quebrar isso, Fabiano? Parar de se olhar no espelho. Não tem como assim, porque eu falo de olhar pra tatuagem. Isso também acontece quando as pessoas ficam pensando muito em fazer uma tatuagem. Eu gostei dessa. Aí passa um mês, não, já não quero mais aquela, quero essa outra. E nunca faz. Não quero mais essa, quero aquela outra. Porque as antigas parece que não é tão mais bonita quanto era naquela época. Mas não é isso, é que o cérebro se adaptou com aquilo. Quando ele se adapta, você vê uma outra coisa que parece que é mais bonita, mas não significa que aquela outra não seja. É que você se adaptou com ela e agora você queria uma outra coisa diferente. E aí esse ciclo vai se repetindo. Por isso que tem gente que não tatua. Ela fica procrastinando, porque ela vê uma tatuagem... E tem essa questão da moda do momento, por exemplo. Eu tenho a sensação que teve uma época que todas as mulheres queriam tatuar borboleta. Eu acho que tem muito a ver com o que as pessoas postam. Você direciona o seu público. Se eu ficar postando muita cobertura de cicatriz, todo mundo vai querer fazer cobertura de cicatriz. Eu vejo muito isso. E eu vejo os tatuadores próximos também. O que acontece? Como eu faço muito anúncio, o pessoal vê, eu também ajudo outros tatuadores quando eu faço anúncio. Por quê? Eu vejo outros tatuadores fazendo cobertura de cicatriz também. Porque eu despertei o desejo nela. Exatamente. E aí ela teve um outro tatuador e foi tatuar com ele. Então, querendo ou não, quando eu anuncio, eu tô ajudando outros tatuadores também. Eu vejo muito isso. Tem muita gente que tatua com outras pessoas porque eu despertei desejo nela. Porque ela viu minhas tatuagens de cobertura. Até então ela não queria cobrir. Mas quando ela viu o meu trabalho, despertou esse interesse. Né? Eu também ganho muito com isso, porque muita gente que não queria fazer acaba vindo comigo. Outros tatuadores ganham também, porque vai movimentando essa questão de cobertura. Né? Lógico, só tem que tomar cuidado assim, que eu falo. Né? Dá pra fazer com uma pessoa que não é especialista? Dá. Mas assim, você tem que entender que a pessoa não é especialidade, ela não faz muito aquilo. Então, assim, pode ser que talvez não fique como você gostaria, talvez, ou não. Isso vai variar, né? Eu acho que o importante é analisar o trabalho da pessoa. Eu não gosto de julgar o trabalho de ninguém. Né? Eu acho que... E nem preço, essas coisas. Também essa questão de preço. Eu falo muito isso. Nem sempre o mais caro é o melhor. E nem sempre... Mas a maioria das vezes o mais barato não é o melhor. O barato isso é fato, sai né? caro. Isso exatamente. é um perigo. Só que assim, por exemplo, tem muita gente que fala... eu vou... Porque também já teve coisas que eu comprei mais barato e o mais barato era melhor do que o mais caro. Mas aí eu não fui pelo preço, eu fui pela qualidade. Que é o que eu falo para as pessoas. Não vá pelo preço, vá pelo trabalho, pela qualidade do trabalho. Quando você vai pela qualidade, você não está preocupado se é mais barato ou se é mais caro. Você está preocupado com o resultado do trabalho. Com o resultado, exatamente. Que é o foco. Agora, quando a pessoa se preocupa com o preço, ela vai procurar o mais barato e não o melhor. Entendeu? Ela não está preocupada com o que é melhor, é com o preço. O que cobrar mais barato, eu faço. Né? E aí, E a gente não está falando de algo que você... gente, não é um suco que você está comprando ali na barraquinha. A gente está falando de algo que vai ficar para sempre na tua pele. Eu costumo falar para as pessoas, assim, quando o cliente vai tatuar comigo, aí ele fala, mas eu tenho que ficar o dia inteiro no estúdio? Eu falo, porque é o dia mais importante da sua vida. Vai ficar para sempre você. É um dia que você vai separar, porque para mim eu considero esse dia o dia mais importante da sua vida. No dia que você morrer, a tatuagem vai junto. É a única coisa que você vai levar junto com você. Você vai levar a tatuagem de lá junto com você também. Então a tatuagem ela é muito importante. Não é uma coisa... Um carro é menos importante. Esse carro você troca se você não gostar, você vende. Um celular você troca, não gostei, eu vendo. A tatuagem você não vai fazer isso. Mas eu posso apagar laser. Não vai conseguir apagar laser. Você vai ficar com a cicatriz pode ficar com cicatriz, né, do laser. O laser não apaga 100%. Não apaga 100%, né? Não é garantia de apagar 100%. Tem gente que pode ficar com a tatuar cicatriz. Outra em cima. Ou seja, se você fizer, você vai ter que ficar fazendo outras tatuagens para cobrir. Então, assim, é importante tirar esse dia para você. É o dia mais importante da sua vida. É um momento muito especial. Tem que perguntar mesmo se você quer ou não fazer. Eu criei a simulação lá no estúdio, justamente por isso, porque muita gente queria. Eu nunca vi ninguém fazer isso, simulação. Foi uma coisa que... Por isso que eu te falei, eu gosto de inovar. Falei, gente, peraí, o pessoal... Tem muita gente querendo fazer... Eu atendo muita gente que quer fazer a primeira tatuagem. E essa me conta, galera... como que é essa simulação? Você desenha... Você faz onde você vai tatuar, você desenha. Isso. Porque assim, aí eu via que o pessoal, eles tinham medo, né? Poxa, será que eu vou me adaptar com uma tatuagem grande? Será que vai ser legal? E geralmente quem tem cicatriz, tem gente que não tem nenhuma tatuagem, é a primeira. Que é o que acontece comigo. A maior, no caso da Adriana, ela não tinha nenhuma tatuagem. O que ela fez? Foi no estúdio fazer a simulação primeiro. Sim. Né? Ela queria fazer uma tatuagem um pouco menor, só que aí, por exemplo, ela tinha ali a cicatriz e tal, então talvez pra ela não ia atender. E quando a gente fez a simulação que ela viu no biquíni, que ela foi pra casa, ela gostou, falou, não, eu prefiro assim mesmo. Então,
isso é bom, porque você vai ter a experiência de ver o desenho antes de tatuar definitivamente. E eu faço com a caneta preta, que parece muito com a tatuagem final. Beno, eu fiquei encantada quando eu vi você fazendo o desenho com a caneta. Uhum. A perfeição dos traços. Porque geralmente quando você vai tatuar, você usa... Como chama aquele papel que você passa, que aí fica... Você tatua por cima daqueles riscos? Decalque. Decalque, isso. Aí fica mais fácil para você ter uma direção. Uhum. E quando eu te vi fazendo ali, de maneira tão leve, com a caneta, eu fiquei encantada. Me fala, como que você faz para manter aquele controle e fazer o desenho exatamente como a cliente Então, é que assim criou de também, expectativa? né? Essa questão de fazer manual, que a gente chama de freehand, né? Que é um desenho com a caneta, com o tempo vai fluindo, né? O cérebro é muito inteligente, ele vai aprendendo os padrões, né? Ele vai, tipo, quanto mais você faz, mais fácil fica fazer. Tem hora que você faz sem pensar, tão natural, vira um hábito, né? Então, tipo, você já tá ali, já virou uma habilidade, né? Então você acaba fazendo naturalmente, né? O traço, os desenhos, você já sabe para onde ir, o que fazer. Às vezes você não tá nem pensando, mas o seu cérebro faz por você. Ele vai trabalhando, entendeu? Então, assim, tem muita coisa que eu faço dessa forma. Eu vou ali analisando, eu olho a cicatriz, eu enxergo às vezes um desenho na cicatriz. Eu olho a cicatriz assim, e aí aí quando eu comecei a fazer esse processo, me lembrou de uma brincadeira da infância. Que a gente pegava um desenho, você pega uma caneta e um papel. Aí você vai lá e faz um rabisco. Eu tenho que transformar aquele rabisco no desenho. Eu tenho que enxergar um desenho com aquele rabisco que você fez e transformar no desenho. A cicatriz é a mesma coisa. Às vezes eu olho a cicatriz da pessoa, eu enxergo um desenho na cicatriz. Fala, puxa, aqui é um desenho, olha só que legal. Essa parte aqui, ela tá mais atrófica, tá mais pra dentro. Eu vou pegar esse desenho e vou adaptar, porque isso aqui vai causar uma ilusão de ótica. Quando a pessoa olhar, ela não vai enxergar essa profundidade que tem na cicatriz. Sim. Ou esse relevo pra fora, que é no caso da queloide. Geralmente a cliente dá a sugestão do que ela quer desenhar ou é você que dá essa sugestão? Não, o cliente, ele geralmente mostra o que ele gosta mais. Eu sempre gosto de perguntar. Ele traz uma referência. Tem algum modelo que eu fiz ou alguma referência? Aí ela fala, tem aquela da Fênix que você fez, tem a da sereia, tem a daquelas flores, aquele modelo que pega do centro e vai diminuindo pros lados. Não, eu gostei daquele modelo que sobe pra costela e desce pra coxa. Mas eu gostei daquele tipo de... Aí eu, tipo, já sabendo o que o cliente gosta, eu faço a criação de acordo com o que ela já me falou ali, mais ou menos, né? Mas é bacana que os clientes também eles confiam muito. Falam, olha, eu gostei disso, mas eu deixo nas suas mãos para você fazer uma criação. Como tem a simulação, ele vai ver antes, né? Tipo, ele não vai precisar... E a simulação é muito importante, muito legal. Ela te dá uma outra chance de tanto fazer um desenho melhor, ou até mesmo de não tatuar. Porque se você de repente... Porque tem gente que tem dúvida às vezes. Será que eu realmente quero fazer uma tatuagem? Já aconteceu de você fazer a simulação e a pessoa desistir? Tem alguns casos, assim. Eu acho que... Vamos dizer de 100%, eu acho que 2%. É muito raro. Mas às vezes a pessoa também tá com aquela ilusão de... eu quero fazer uma tatuagem grande. Ou às vezes muda de ideia. Porque já teve caso da pessoa tá com a ideia formada. Eu quero assim. E eu fiz a simulação. E a gente fez uma outra. Falei, não, gostei da que você fez. Gostei muito mais. Ainda bem que você me deu essa ideia. Né, que foi o caso da sereia do ano passado, novembro. Ela queria fazer uma água viva. E aí eu simulei com a sereia. Ela gostou muito mais da sereia, né? E esse é importante. Eu falo, a tatuagem é para vida. Então aí esse dia eu tava até conversando com um cliente, ela falou assim, não, mas eu vou pagar 480 na simulação, não sei o que hoje é o valor atual, tá? Nem devia falar de valor aqui, porque fica registrado sempre. Mas hoje o valor mínimo do estúdio é a partir de 480. Daqui a 10 anos, nesse mês a atual, pessoa vai lá e fala, eu quero por esse preço. Não, esse aí é o preço atual. Eu sempre deixo claro pra pessoa, né? Os preços eles vão se reajustando. Então, 1º de novembro de 2023. Quanto mais você demorar pra tatuar, significa que você pode pagar mais caro do que o preço que tá atual. Isso é fato. Exato. Porque a gente vai evoluindo e quanto menos a gente tatua, melhor fica o trabalho. Então a gente que é tatuador, eu tenho essa mentalidade que eu tenho que trabalhar. Se eu cobrar mais caro, eu consigo tatuar menos. Eu consigo me dedicar mais a cada cliente. E quando eu consigo me dedicar mais, eu entrego um trabalho melhor. Só que para você tatuar menos, o que você tem que fazer? Cobrar mais. Porque se você cobra mais barato, aí tem essa ideia. Tem aqueles que fazem volume, tem aqueles que fazem... Eu sou assim, eu acho que se você fizer demais, em excesso... Qualidade e quantidade, você se cansa, ninguém é de ferro. Não se eu trabalhar por volume, eu vou me cansar e não vou conseguir entregar um trabalho tão bom. Então, se eu cobro mais barato, eu vou começar a entregar um trabalho abaixo do que eu consigo.
né? Então, o meu trabalho tá bom justamente por isso, porque eu cobro mais caro para me dedicar a cada cliente, né? Me dedicar ali, o dia é só seu, é só você, eu não vou tatuar outra pessoa. Exatamente, plaquinha de boas-vindas, caputinho. Primeira tatu, às vezes eu fico ali 1 hora conversando com a pessoa, 1 hora só conversando, pra pessoa ficar mais tranquila, né? Pra pessoa se sentir mais confortável. Pra você entender exatamente o que ela tá buscando, né? Exatamente. Assim, na verdade eu já tenho ideia às vezes, porque a pessoa já conversou comigo, mas eu gosto de conversar pra pessoa me conhecer, porque assim, quando você conhece a pessoa e conversa pessoalmente, é diferente, né? Quando você tá ali com uma pessoa conversando, e até tem uns clientes que falam, meu, isso que você falou pra mim, você devia fazer um vídeo e postar. Meu, eu não sabia nada disso de você. Meu, que legal. Nossa, que espetáculo. É terapêutico, Aí, o Fabiano. cliente falou pra mim assim uma vez, fala, meu, eu gostava de você, mas depois da conversa que a gente teve hoje, tipo, o marido da cliente falou pra mim desse jeito, depois da conversa que a gente, meu, você é uma pessoa, gostei demais do seu jeito, a forma como você fala, a explicação, e eu não consegui ver isso, eu acho que você devia fazer um vídeo falando sobre isso. E a gente não tem tempo, às vezes, as pessoas não conhecem a gente realmente como a gente é no dia a dia, né? Verdade, exatamente. E ele falou pra mim, falou, meu, você é legal, porque te conhecendo pessoalmente, assim, e assim, a forma como você fala, isso me trouxe muita confiança, muita segurança. E tipo, é legal, né? Eu acho bacana. Isso é muito bom, Fabiano, porque nas redes sociais a gente não consegue mostrar a nossa essência. Não dá, não temos tempo pra isso, e as pessoas também não teriam tempo de ficar assistindo a gente falando tudo sobre nós, né? Exatamente. Mas no dia a dia, ainda mais você que faz tatuagens de diversos tamanhos, é muito difícil você fazer uma tatuagem em menos de 1 hora, né? Então, o que acontece? A gente acaba, né, usando esse tempo para falar de nós, para ouvir muito você. Fabiano, eu só quero que você fale um pouquinho também, já que a gente está falando de uma novidade, sobre a parceria que você está fazendo com os tatuadores nível nacional, de todo o Brasil. Me conta um pouquinho a respeito dessa parceria. Assim, na verdade a gente está testando um método que eu uso, né, para cobertura de cicatriz com outros tatuadores de outros estados. Estou fazendo teste com a Joyce, com o Dimas, lá do Rio de Janeiro, né, inclusive, de testar o método de cobertura, que é onde ela aprende o método que eu uso e ela atende os meus clientes do Rio também, né? Então, tanto eu quanto ela podem atender os meus clientes usando esse método que eu utilizo de cobertura de cicatriz. É um projeto novo que está em teste aí pro pessoal do Rio de Janeiro por enquanto, né? Então, a galera do Rio, provavelmente estarei no Rio agora, galera, também, no mês de novembro, final de novembro, janeiro estarei em Goiânia também. Então, pessoal de Goiânia, Trindade, estarei em janeiro. Acompanhe nas redes sociais para vocês conseguirem agendar. E tem uma lista de espera, hein? Tem uma lista de espera que a gente prioriza. Quem preencheu por ordem, a gente vai priorizar essas pessoas tanto para o Rio de Janeiro quanto para Goiânia. Então, quando você for do Rio, é de Goiânia, preenche o formulário. Eu também atendo agora também, para quem não sabe, na Vila Mariana também, tá, galera? São Paulo, além de Santo André. Muito bom, facilita a minha vida, né? Então agora a gente tá um monte de coisas novas aí, tá bom? Foi muito bacana o nosso podcast hoje. Maravilha, obrigada, Fabiano. Né? Foi um prazer ter a Rose aqui comigo, né? Prazer todo meu. Já uma amiga antiga que se tornou cliente, né? É uma amiga que se tornou cliente, né? Exatamente. E aí agora é tudo, né? E foi muito bacana te receber. Jornalista, né? Que fala muito bem também. Quem quiser seguir ela também no Instagram dela. Qual que é o seu Instagram mesmo, Rose? Fala aí. Rose_Carvalho. Isso, quem quiser seguir ela aí no Instagram, galera, sigam ela. Tem café coado todo dia. Isso, e ela tem umas reflexões também muito bacanas também, né? Frases, a caneta lá que você escreve. Escrita à mão. Eu acho muito bacana suas frases também. E é isso aí, agradeço a todos que estiveram aqui, quem tá ao vivo, quem tá acompanhando também a gravação, que vai ficar gravado. É isso aí, fiquem todos com Deus, acompanhem todas as minhas redes sociais lá no meu Instagram, @fabianosilva.tatuarte, lá tem, no link da bio tem todas as minhas redes sociais. Maravilha. Meus podcasts de áudio também estão lá para vocês assistirem também. E é isso aí, fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Porque a arte tá em tudo. E só um rapidinho para fechar, calma aí. A gente vai receber em breve, olha, no próximo podcast, a gente vai receber uma menina aqui que tatuou comigo, que ela é atleta paraolímpica do Brasil. Em outros países aí, ela representa as Paralimpíadas do Brasil, aí representando o Brasil. Maravilha. Ela é uma psicóloga também, e ela é deficiente visual. Que né? incrível, ela que incrível. Ela não enxerga 100%. Não percam. E ela é psicóloga também. Ela vai vir aqui em breve, tá bom? Logo vamos trazer ela aqui também. Isso aí. Maravilha. Até breve.